Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Bom, você está no canal Luz no Fim do Túnel. Esse é mais um vídeo. Vou comentar algumas notícias que vocês encontram pormenorizadamente no meu blog de Helder Araújo. Helder com acento, Araújo com acento. Primeiro, vou começar dizendo por que Israel, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Itália formaram um conjunto de países que está defendendo ferozmente o ataque de Israel, a reação de Israel, né? A ocupação que ele está fazendo de terras que não lhe pertencem. Ele vem fazendo isso há mais de século, hein? Sendo que nesse momento, em função da guerra que está em curso, a guerra do fim dos tempos, né? A soma de todos os medos, né? A guerra do fim do mundo, né? A terceira guerra mundial, né? Que está em curso. Eles usam sempre o jargão: estamos combatendo os terroristas do Hamas, né? Isso é um jargão hipnótico, né? Goebbeliano, né? Você repete, repete, repete e você acaba acreditando nisso, né, de tanto repetir, né? Veja, esses países, né, já assinaram os contratos para a exploração do gás, né, na faixa de Gaza, no subsolo de Gaza. Tem um veio de gás ali riquíssimo, né? É por isso que eles estão bombardeando o povo daquela região e avançando e cercando. Ontem cercaram boa parte ali da faixa de Gaza, né? Principalmente a cidade de Gaza, né? Eles afirmam que já conseguiram cercar toda a cidade de Gaza e que os combates vão não só continuar, como vão se intensificar, né? Por quê? Porque eles precisam daquele solo, né, que eles tomam através da guerra e da matança, do genocídio, né, para os seus interesses econômicos, né, que sempre estão por trás de todas as guerras e conflitos ao longo da história, né. Então a guerra ela tem uma motivação econômica e uma consequência política, né? E também já se negociam também concessões do futuro porto de Gaza, né? Que também já existe até mapas, né? Com as divisões ali de quem vai explorar o quê e tudo mais. Então, é um assunto bem que está bem sendo debatido aí por vários analistas, debatedores aí na internet, né? Então, o grande medo aí, né? O desespero, né? Desse pessoal é perder o Oriente Médio para a China, né? Que é um processo que está em curso, porque o ano que vem, como a gente sabe, a Arábia Saudita, o próprio Irã, né? Os Emirados Árabes Unidos, eles vão entrar para o BRICS, né? Para o BRICS. Então, o desespero norte-americano aí é muito grande, porque hoje vai ter uma fala, né, do grande líder do Hezbollah, que é um clérigo muçulmano que tem uma penetração aí junto às massas muçulmanas muito grande, né? Então ele vai, muito possivelmente, criar aí um conjunto de grupos radicais, né? Que são a resistência, né, ao genocídio perpetrado por Israel ali na região da Palestina, né? Então, muito provavelmente, ele vai convocar esses grupos. Então, você não vai ter a interferência direta de países, de estados, de governos. Você vai ter os grupos, né, que foi um assunto que eu abordei ontem, quando eu falei de milicianos, milícias, grupos guerrilheiros e tudo mais. E ontem eu falei por que eu não considero, que eu considero um simplismo ou uma simplificação grosseira, você simplesmente dizer, ah, são grupos terroristas, né? Na verdade, são grupos bem organizados e bem patrocinados, né? E que já impuseram derrotas assim acachapantes a Israel, inclusive em 2006, na fronteira do sul do Líbano, né? Então, ontem você vê o que já está por trás, né, desses ataques bombásticos, literalmente, né? Israel ali que explodiu mais um campo de refugiados, né, com grandes perdas de civis, né? Uma coisa triste, né? Que deixa a gente até deprimido, né? Veja, em 26 dias, né, de conflito, o IDF, também os grupos dos serviços especiais norte-americanos e israelenses já destruíram 136 mil casas, né, na faixa de Gaza, e pelo menos 1,5 milhão de palestinos já foram deslocados do norte de Gaza.
É o maior ato de limpeza étnica e deslocação forçada do século XXI. É pior do que a Nakba de 1948. Né? Então, não estamos lidando com pessoas capazes de dialogar. Né? O diálogo já ficou para trás há muito tempo no mundo ocidental. Né? Mundo esse que está perdendo a sua superioridade tecnológica. Né? São 2 séculos de dominação do Ocidente sobre o mundo. Né? Os atlantistas aí, que são os neocons, né? Os straussianos, né? Os indivíduos que fazem a defesa do Ocidente, né? Por exemplo, esse Blinken, aquela Victoria Nuland, o Lord Austin, né? O pessoal que realmente manda no Biden, né? Os atlantistas, né? Que também estão muito entranhados ali em Londres, né? Na City de Londres, né? Da família lá do Escudo Vermelho, né? São os banqueiros sionistas, né? Que se confunde com os próprios atlantistas, né? Eles não têm resposta para o avanço da China e da Rússia, né? Que são os líderes aí do sul global. Né? Então, a situação é complexa. Né? De forma nenhuma, os Estados Unidos vai querer perder o Oriente Médio para a China, mas é uma coisa inexorável, já está acontecendo. Né? Ontem, Moscou saiu do Tratado de Não Realização de Testes Nucleares. Veja, a posição de Moscou é a seguinte: por que ele deveria cumprir um tratado que nunca é respeitado pelos Estados Unidos, né, que é o principal signatário desse tratado, e que foi imposto também aos países com tecnologia nuclear, né, que não possam realizar testes nucleares sem a monitoria daquela equipe criada pelos Estados Unidos para monitorar, para vigiar, para filmar tudo, né? E ver se realmente esses testes nucleares estão de acordo com as especificações dos engenheiros nucleares e tudo mais, até por causa dos resíduos, né? O fato é que o único país do mundo cuja doutrina militar lhe permite usar armas nucleares em cima das nossas cabeças sem ter sido atacado é os Estados Unidos. Por exemplo, se você for verificar a doutrina militar russa, assim, ela tem o direito de usar armas nucleares se a Rússia for atacada com armamento nuclear. Você vê que é totalmente diferente, é 2 pesos e 2 medidas. Né? Então a Rússia está no seu direito, né? O Brasil devia seguir também nessa linha, sair desses tratados, né? Que o imperialismo impõe às nações. Infelizmente a gente está numa corrida nuclear hoje, e se você não tem arma nuclear, você não é um adulto, né? Você não tem com quem conversar. Né? Sua voz sequer é ouvida e você está sujeito a ser invadido, né? Por exemplo, para tomarem sua água, suas florestas, seus biomas, suas riquezas, né? Para fazer podem fazer o que eles quiserem, né? Ontem também teve uma votação importante lá na ONU, né? 187 países, quer dizer, o mundo tem 200 e pouco, 187 votaram a favor do fim do embargo das sanções draconianas, né, impostas pelos Estados Unidos a Cuba. Né? E essas sanções elas têm aí décadas e décadas e décadas. Né? Vem desde a tomada do governo da ilha pela guerrilha do Fidel Castro. Né? O fato é que 2 países votaram contra Cuba. Agora presta atenção: quem votou contra Cuba? Ou seja, votou a favor da continuidade do embargo? Estados Unidos e Israel. E um país se absteve de votar, sabe qual? Ucrânia. Então aí você tem essa trindade aí maléfica, né? Na minha opinião, o verdadeiro eixo do mal são esses 3 aí, hein? Estados Unidos, Israel e Ucrânia, porque eles não têm mais nada para oferecer ao mundo, exceto conflitos e mais conflitos e mais conflitos. Né? Pessoal, uma outra coisa que chamou a atenção ontem, o Milei, né, que é adorado aí pelos neoliberais, né, pela neodireita, né, ele defendeu, né, numa entrevista que ele deu lá num jornal argentino importante lá, criar um mercado de órgãos humanos na Argentina. Veja, ele parte do princípio que vender partes do corpo, órgãos internos, é um negócio como outro qualquer, né? E que, portanto, deve ser respeitado como livre mercado, o Estado nunca deve interferir nessas coisas, né? E
Por exemplo, a mesma lógica da mudança de sexo, né? Por exemplo, então a criancinha vai lá, muda o sexo, o menininho vira menininha, você já tem um órgão lá, né? Para o mercado de órgãos humanos que o Milei quer criar, né? Na Argentina, né? Talvez ele, não sei se ele pretende mudar de sexo, né? Bom, não sei. Também não sei se ele vai ganhar a eleição, né? Mas achei curioso, né? E tem muitos ANCAPs aí que defendem o Milei, né? Principalmente esse pessoal aí que tem adoração pelo Bitcoin, né? Muito bem. Então estamos aqui mais uma notícia. Veja uma coisa que também chamou a atenção ontem, sobre o Assange. Saíram muitas notícias sobre o Assange, né? Por quê, pessoal? Eu estava vendo um vídeo ontem, né? Eu fui um grande um grande seguidor aí na época que tinha o True Outspeak, né? Do professor Olavo, né? Então eu assisti muitos vídeos, eu li muitos livros também do Olavo, também assisti muitas aulas lá do COF, né? E hoje eu sou uma pessoa não grata, né? Na comunidade olavista, olavete, eu não quero ligação nenhuma com esse pessoal, né? Porque eu sou uma pessoa do diálogo, né? Sou contra qualquer forma de totalitarismo ideológico, enfim, não dá, né? Chega uma hora que você tem que cair na real, falar, não, vou ficar com o pé no chão, né? Mas enfim, tem um vídeo aí que o Olavo tem uma tese lá que o totalitarismo islâmico, né, ele decorre diretamente do nazismo e do comunismo. Bom, mas é claro que o nazismo e o comunismo influenciaram enormemente, né, no pós-guerra, né, e inclusive patrocinaram diretamente também grupos, né, totalitários, né. Mas o Assange, o Julius Assange, né, que é o maior jornalista vivo e que está em prisão perpétua em Londres, né, pegou aí, não sei, 150 anos de prisão, né, por ter feito aquilo que ele faz de melhor, que é o jornalismo verdadeiro, né. O Assange ele provou, né, e publicou no seu site, no Wikileaks, né, que quem criou a Al-Qaeda e o ISIS, né, foi a CIA, e também com a ajuda do Mossad, lá de Israel. E quem que venceu a Al-Qaeda e o ISIS, principalmente o ISIS? Sabe quem que venceu? Quem que lutou contra esse pessoal? O Hezbollah, né? A Irmandade Muçulmana, a Jihad Islâmica, o próprio Hamas, né? Então é assim, né? Então a tese não está totalmente errada, né? Por exemplo, o nazismo e o comunismo realmente eles influenciaram muitos tipos de radicalismo no mundo. Por exemplo, basta você ver lá a Ucrânia, né? Coalhada de grupos neonazis, principalmente o batalhão Azov lá, e que estavam assim trucidando etnia russa na região do Donbás, de Donetsk, de Luhansk, obrigando a Rússia a combater esse pessoal, né? E foi justamente uma das causas da operação especial na Ucrânia, né? Então, na verdade, o verdadeiro pai e mãe, voltando ao assunto do quem que criou o totalitarismo islâmico, né? O verdadeiro pai e mãe do totalitarismo islâmico, que não é exatamente islâmico, né? Mas é um totalitarismo, e também o verdadeiro pai e mãe do nazismo e do comunismo foi o sionismo, né? E com o tempo ele superou, inclusive, os seus dois filhos bastardos, né? O nazismo e o comunismo. O sionismo é a verdadeira fonte dos piores tipos de totalitarismo da nossa era, né? E o seu lobby e a sua influência significam um perigo permanente para a humanidade, né? Enfim, pessoal, vamos aguardar aí a fala do clérigo líder do Hezbollah, porque isso vai ser impactante, porque muito provavelmente vai escalar o conflito, não diretamente pelos estados e países, por exemplo, pelo Irã ou pela Turquia. Eu não acredito de forma nenhuma que eles vão entrar diretamente na guerra, mas eles têm os seus proxies, né? Os seus proxies, muitos grupos, né? Eu abordei essa questão das milícias, dos milicianos, dos grupos de guerreiros, grupos mercenários, milícias que se mesclam com facções, né? O próprio Hamas é um grupo bastante organizado, né? E as pessoas desconhecem, né? Mas você tem muitas pessoas de alto nível, né, nesses grupos.
engenheiros formados nas melhores universidades do mundo, né? Por exemplo, aqueles túneis lá que o IDF e os SEALs, né? Ó, a Força Delta americana diz que vai explodir tudo, vai jogar o gás, vai jogar bombas termobáricas e vai extinguir os túneis. Veja, os túneis lá do Vietnã, que são muito mais rudimentares, eles estão lá até hoje, né? No Vietnã, né? Então é um tipo de guerra que eu particularmente acho que as guerrilhas aí ditas islâmicas, né, a resistência, né, ao genocídio perpetrado pelo sionismo na Palestina, eles estão muito mais preparados, né, para esse tipo de combate, né? Enfim, hoje vai ser uma data especial para quem está acompanhando o conflito. Nós vamos ficar atentos, havendo necessidade. A gente faz até um vídeo extra, né? Mas o padrão aqui do canal Luz no Fim do Túnel é um vídeo por dia, né? Vídeo que pode ter de 10 a 20 minutos, né? Até que vocês, através de sugestões, enfim, a gente pode estar fazendo alguma entrevista, trazendo algumas pessoas que possam dialogar e fazer, quem sabe, ano que vem, talvez, lives e coisas do tipo. Não é a intenção do canal crescer depressa, a gente quer um público realmente que esteja interessado, inteirado, que não é um canal exatamente didático, né? Por exemplo, você pega aí o canal do professor Marcílio, por exemplo, que é de geografia, é um canal muito interessante, né? Mas as aulas dele aborda todas as questões geopolíticas em curso, né? Mas de uma maneira didática, né? De uma maneira mastigando, né, o assunto, por exemplo, explicando com datas, com documentos, com fatos corroborados, principalmente da história oficial, né, e sem um viés de ter lado, né? Quem tem lado é o professor Ock e outros, né, que impactam aí a molecada, né, a chapelância de alumínio, né, como diz o Farinazzo, né, que impacta, que ele tem claramente um lado, né, que é um lado sionista, ele é baba-ovo da águia famélica americana, né, ele é baba-ovo de Israel, né. Então, assim, eu particularmente não recomendo esse tipo de canal, né, porque a gente já está num mundo multipolar, né. Então, se você ficar defendendo ferozmente o lado do Ocidente, ou ficar defendendo ferozmente o lado da OTAN e dos Estados Unidos, né, quer dizer, então você passa a ser um torcedor, né. Quer dizer, na verdade eu não estou torcendo contra o Ocidente ou contra a OTAN, né, eu só acho que eles estão num processo de extinção, né, e que esse mundo aí que vem vindo aí, que não vai ser um mundo pacífico, né, mas os países terão que negociar, que aprender a negociar, as nações, os países, como deveria ter sido feito lá na ONU e não foi feito, né. Que a ONU deveria sempre sair de lá decisões por uma maioria, né. Então aquele poder, por exemplo, de vetar, né, que eles têm lá no Conselho de Segurança, é uma aberração, né, porque na prática a ONU não tem peso nenhum, além de ser um grupo de debates, né, e que muito provavelmente ali já estão debatendo, né, nos seus gabinetes ali, parece que tem um apartamento lá, um edifício lá dentro da ONU, né, que é da Sociedade Teosófica, né, da Madame Blavatsky, olha que coisa exótica, né. Lá deve-se discutir coisas do tipo, olha, vamos debater aqui, né, já que a gente não consegue fingir, né, que nós estamos combatendo o genocídio, né, vamos fingir que nós estamos, né, combatendo aí a continuidade da guerra, né. Nós não conseguimos criar um cessar-fogo efetivo na região do Oriente Médio, né. Nós não conseguimos conter a expansão do sionismo na região, né. Então vamos aí fazer um convite aí para a gente estabelecer aí a questão do gás, do porto de Gaza, né. Então você tem ali um grupinho ali também dentro da ONU, né, que só está interessado em negócio, né, e explorar a guerra, né, que é realmente a função hoje dos Estados Unidos no mundo. Então chegamos ao fim aí, pessoal, de mais um vídeo. Espero que vocês gostem, façam um comentário aí
e vamos em frente. Até a próxima, fiquem com Deus.